Olha isso aqui, ó. Salário da seleção brasileira. Ele deve ter ficado na altura do peru do sensei. Ó, irmão. Tô com essa camisa de chola. Salário dos jogadores da seleção brasileira em... Tá pronto pra ficar revoltado e ver o atestado de trouxa carimbado na sua cara? 2026, Alisson, 4.400.000 reais por mês. Ederson, 6.700.000 reais por mês. O Everton, 850.000 reais por mês. Alex Sandro, 1.800.000 reais Depois eu vou falar. Não, só ver. É sério mesmo. por mês. Bremer, 4.500.000 reais por mês. Danilo, 1.300.000 reais por mês. Douglas Santos, 1 milhão de reais por mês. Não, eu não vou aguentar, eu vou falar agora. Esse aqui é o jogador profissional? Essa lombriga? É esse o cara? Tá ganhando 1 milhão? Isso aí? É mesmo? É esse aí? É sério, irmão? Rapaz, se eu puxar na minha época de campão, que eu ia jogar bola no campo, que eu era goleiro mais base de todos, que a cada 300 chutes defendia 290, a gente perdia de 10-0 e a culpa era minha. Que é assim que é, né? Mas enfim. Rapaz, o tanto de molecada que jogava bola, mas a molecada jogava muito. O que tinha de potencial? O Brasil é uma fábrica de potencial de jogador de futebol, cara. E de qualquer outro esporte. Futebol, irmão, tem um monte de cara que joga muito por aí. Você sabe qual que é a diferença de um cara que joga de verdade e uma lombriga dessa que não joga porra nenhuma, mas tá ganhando um salário desse? Um empresário. É o contatinho. É o cara que deu certo porque o fulano fez dar certo, que falou com o outro ciclano que fez dar certo, e o outro fulano que fez mais dar certo ainda, e ele passa a virar uma empresa. Não se trata de jogar bola. Então, irmão, sinto muito aqui, Papai Superstar desmantelando pra vocês, né? Coisas que são óbvias. Mas o povo gosta de acreditar na mentira, a gente sabe que isso existe desde que o mundo é mundo, desde a época de Roma. Os gladiadores ganhavam muito dinheiro para ir lá se matar, né? Ah, o povo adora essas coisas, né? Por mês. Gabriel Magalhães, 4.400.000 reais por mês. Ibanez, 4.150.000 reais por mês. Léo Pereira, 650.000 reais por mês. Marquinhos, 6.500.000. Mano, quem é Marquinho? Eu sou da época dos zagueiros, irmão, da seleção lá que tinha o... Irmão, era tipo assim, lateral era Roberto Carlos, zagueiro tinha Danilo, uns cara pareciam um armado. Lúcio, irmão. Lúcio, monstro sagrado. Queixo totalmente quadrado. Irmão, os cara pareciam um robô. Os caras fortes, tá ligado? Você olha pro cara e fala, não, pô, cara, Rock Júnior, Zé Roberto, isso, esses caras aí mesmo, velho. Irmão, quem são esses caras, velho, ganhando esse salário? Que porra é essa, velho? 550.000 reais por mês. Wesley, 1.800.000 reais por mês. Bruno Guimarães, 4.700.000 reais por mês. Casemiro, 10.200.000. Olha, parecendo um Kiko, irmão. Enquanto isso, o CR7 lá, 50 anos de idade, ganhando um salário que dá o PIB de metade dos países do mundo. Trincado. Olha o cara aí, ó. Ganhando 10 milhões. 10 milhões. Quem é Casemiro, irmão? R$50.000 reais por mês. Danilo Santos, 950.000 reais por mês. Fabinho, 6.800.000.
mil reais por mês. Lucas Paquetá, 2 milhões e 200 mil reais por mês. Hendrick, 900 mil reais por mês. Gabriel Martinelli, 5 milhões e 250 mil reais por mês. Igor Thiago, 2 milhões e 200 mil reais por mês. Luiz Henrique, 2 milhões e 100 mil reais por mês. Matheus Cunha, 5 milhões e 250 mil reais por mês. Neymar, 8 milhões de reais por mês. Rafinha, 8 milhões e 150 mil reais por mês. Ryan, 1 milhão e 300 mil reais por mês. Vinícius Júnior, 12 milhões e 200 mil. Esse é o cara que ganha 18 milhões por mês? O barulho tá atrapalhando? É? Se eu fosse o presidente, eu ia obrigar você a jogar no estádio fechado, cheio de bombox, escutando os piques que eu escuto, todo dia. E tendo que falar de termodinâmica, como ser um campeão, da Bíblia, do teste de curvatura, da geopolítica, da mãe de todo mundo, fazendo piada, estompando todos, cancelado no Twitter e refutando. Hã? Vamos fazer o seguinte, você ganha 18 milhões, então você tem que fazer 18 gols por partida. Cada gol vale 1 milhão. Se você fizer 10 gols, você tem que sair de lá vaiado. Sério mesmo. Sério mesmo. Bora! E aí? Sobra? Sobra alguma coisa? Será que aí vão jogar bola? Qual que é o ponto aqui, rapaziada? Brincadeiras à parte. É óbvio que esses caras são bons de bola. Óbvio que eles não são ruins. Mas não chega nem perto do futebol que a gente já teve de verdade nesse país, velho. Xandão, sem zoeira. Essa que é a verdade. E outra coisa, ponto nevrálgico. O cara vai apostar com os clubes de futebol estão falidos. Como que um clube consegue pagar coisa de 18, 20 milhões por mês para um jogador? Gente, não dá pra você olhar com isso mais com olhos romantizados de punheteiros. Tipo assim, tem coisa aí. Aí vem a tal da Bet. Eu sou sincero também, o Brasil, ele é É uma tudo várzea. empresa, é tudo grana, rapaziada. É tudo grana. Porra! Não É tem que muita tá, presença. velho. Mas, pô, em 2006 tinha presença, só que era uma cambada de cara que só queria zona. Então não adianta também meter o papo de que o problema é essa seleção. Não, é a cultura brasileira mesmo, em que em tudo é degenerada. É isso aí. Então não tem essa capacidade. É isso aí. Não tem. E Os de caras não têm 2000? um comprometimento com algo. Não tem. E de 2006, que já tava uma bosta, inclusive, piorou de lá pra cá. Esse é o ponto do que eu tô falando. Antigamente, você olhava pra seleção, quando eu tô aqui brincando, fazendo essas comparações do Lúcio, o Queixo Quadrado, que esses caras que a gente nem sabe o nome hoje em dia, é que antes você sabia quem eram, mesmo sem gostar de futebol. Eu não acompanhava futebol em 2006, mas eu sabia quem era o Lúcio. Cafu. Sabe? Esse tipo de coisa. Agora, hoje em dia, esses jogadores, ó, eles passam. Vai mudando os nomes, você não lembra. Você nem sabe quem são, cara. E eles estão ganhando, é uma lavanderia de grana, muita grana. E ó, você percebe que passa, então, a existir um hiato entre a habilidade real do cara que tá jogando e o salário, que isso é desproporcional, que virou uma indústria mesmo? Você tá entendendo o que eu tô falando? Por isso que eu falei que tem um monte de cara bom pra caramba de bola nesse Brasil. Se for pra pegar cara, pra preparar pra virar jogador de verdade, irmão, tem um monte de cara que você não dá nada e joga por bosta. Só que o que muda de um cara desse pra esses caras aqui? É o tal do empresário. É aquela sorte. É a tal da sorte. Entendeu? E aí, o que acontece? Um cara que nem o Neymar, por exemplo, que tem o potencial, tinha, né? Hoje já tá mais velho, tinha todo o potencial pra ser o maior de todos. Quando entra nessa indústria, o que começa a acontecer? O dinheiro começa a falar mais alto.
Claro, o cara vira uma empresa multimilionária. Essas coisas, rapaziada, estragam a essência. Vocês entenderam? É exatamente a mesma coisa que a gente discute da política. A partir do momento que o político se transforma em um e a partir dali vira milionário, vocês percebem que acabou? Esse político, ele passa a criar uma dissociação entre ele e o povo que elegeu? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? O cara veio da merda, virou político. 6 meses depois, tá milionário. 1 ano depois, multimilionário. O que acontece com esse político e a sociedade? A partir desse momento, rapaziada, ó, ele nem lembra mais do companheiro lá que votou nele, que deu apoio a ele. Vocês estão entendendo? Não quer saber de mais nada. Essa parada estraga, é uma indústria, esse é o lance. Então assim, rapaziada, o mundo é isso, velho. Galera quer saber de grana, velho. A minha visão é essa, beleza? Ninguém precisa concordar, não. É a forma que eu vejo, inclusive, que tá escancarado, tá? De novo, a seleção atual brasileira, pra mim, ela é uma seleção boa, razoável, são jogadores bons, mas me desculpa, não chega nem perto do que existia antigamente. Eu tô falando antigamente mesmo. Sei lá, década de 80, 90, por aí, tá? 70. Era diferente, velho. É diferente. João Aldini mandou R$5. Hoje são os caras aí aleatórios que você nem sabe quem é, velho. E audição do ouvido esquerdo e quero agradecer por suas livres. Vejo você e Renato 38 como exemplo de homens a ser seguidos pra molecada mais nova da live. Seja grato à saúde e ao alimento em suas mesas. Tamo junto, irmão. Obrigado aí, Deus abençoe. Valeu pela mensagem. Ó, isso não quer dizer que eu não vá assistir jogo com vocês da Copa, tá? Tem nada a ver, rapaziada. Eu sou um cara que eu sei me divertir. Certo? Então vocês ficam cegados que dando certo eu vou aqui ligar um jogão pra nós ver, vou estompar todo mundo. Porra, eu acabo com tudo, entendeu? A questão só é que eu não quero, pelo menos, que meu público seja gado disso, entendeu? Porque as pessoas, quando torcem pra times, elas colocam o espírito delas. Mas é um engano. Isso faz mal. Mandou R$5. Entendeu? O Atlético Mineiro e o Corinthians possuem dívidas que Eu acho que, porra, bilhões, uma coisa que cheira a ser impagável. eu acho que assim, na pior das hipóteses, você despertou pra indústria, pra fraude que manda no mundo, que tudo tem a ver com grana. Você quer curtir um jogo de futebol? Curta, sendo um cara sensato. Assista dando risada. Ah lá, o Neymar trupicou e caiu. Não fica com raiva e quebra a televisão. Não briga com seu amigo por causa de futebol. Eles são bilionários, irmão. Dá risada. Fala, olha que bando de marmotão. Dá risada. Dá risada também. Porque eles vão rir muito. Depois que o jogo terminar, eles podem ir pro iate, as prostitutas estão lá e eles acham uma maravilha isso daí. Vai pra zona. Você tá entendendo? Ou eles caem na risada. É risada e porra pra todo lado. Bebida, irmão. Então, você tem que fazer a mesma coisa. No outro dia, a sua realidade é muito pior. Você vai trabalhar. No outro dia, Papai Super estará aqui, ó, sendo humilhado nacionalmente por falar a verdade. Não sobra nada. Não sobra nada. Amanhã nós seremos humilhados. E eles estão lá, bilionários, porra, dando entrevistinha, fazendo média, participando de Velozes e Furiosos. Quanto mais você se permite ser sugado espiritualmente por essa política do pão e circo, mais o demônio ri de você e mais fraco espiritualmente você fica. Então você tem que ser um cara inteligente, saber do que se tratam as coisas. Eu gosto pra caramba de futebol, eu particularmente, eu fui criado jogando bola, desde criança. Só que eu sempre gostei de jogar bola. Agora, acompanhar futebol indústria com esse fervor que a galera acompanha, essa... Nunca foi, não deu. Eu já, há muito tempo, eu já me liguei que isso daí não dá muito certo, não. Entendeu? Mas... cada um, né?